Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. E sabem também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa de destaque que na sua área de atuação nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. E hoje, com muita honra, vou conversar aqui com o meu amigo, o professor Zoel Garcia Siqueira, ele que atualmente faz parte da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado pela presença aí, tão pronta aí, rápido, Zoel, obrigado pela presença. Não, Valdir, eu que agradeço o convite e você sabe que eu sempre me coloquei à sua disposição. Eu sei que você tem uma agenda aí super lotada, mas de vez em quando acontece coisa e pode ficar tranquilo que eu me sinto à vontade de ser um tapa-buraco. Não, eu também, com a agenda lotada e tudo, sábado, esse final de semana, quando eu li um artigo seu publicado na imprensa local, com o sugestivo título de Gafanhotos, eu parei, o que eu estava fazendo, acho que eu estava até no trânsito, parei para ler o artigo inteirinho, li, tinha um convidado, falei, não, vou suspender porque eu quero conversar com o Zoel. Bonito artigo, Gafanhotos, qual é a espécie mesmo? Qual é a família científica do gafanhoto? Você colocou até a família. Na realidade, nós fizemos toda uma pesquisa biológica nisso daí, mas eu me aprofundei mais naquele típico gafanhoto que gera muito mais prejuízo para a nossa cidade do que esse gafanhoto biológico, que é o gafanhoto político. Certo. Esse que, infelizmente, depois da administração do Maurício Mariano, que você sabe muito bem disso, que na última gestão do Maurício Mariano, o Maurício Mariano tinha 8 secretários e os 8 secretários eram da cidade. Certo. E depois da administração do Maurício Mariano, essa leva de gafanhoto voltou a devastar aqui as nossas belas praias, como eu terminei no artigo, já que nós não somos um município onde a nossa agricultura é muito desenvolvida. E, infelizmente, isso daí é uma praga para a gente. E nós tivemos uma participação, Valdir, nesse processo eleitoral. Quando eu falo nós, eu falo o Sindicato dos Servidores, onde nós organizamos um debate e participamos também de uma sabatina, onde todos os candidatos a chefe do Executivo respondiam que eram contra a vinda de secretários de outra cidade e iriam valorizar o servidor. E, infelizmente, isso não está acontecendo. A nossa cidade, com mais de 300 mil habitantes, com profissionais da mais alta qualificação, estão sendo deixados de lado para valorizar pessoas que vêm de outros municípios. E tem um grande amigo meu que costuma dizer assim: se a pessoa é tão boa, por que não fica no seu município de origem? Não foi convidado para ser Por que não foi convidado para trabalhar, então, no seu município de origem? E vem para o Guarujá? Então, a gente fica muito triste, mas mesmo assim, nós ainda acreditamos que essa administração irá olhar com olhos mais positivos para o servidor público municipal, porque, apesar de toda a propaganda negativa que nós estamos vivendo, nós, servidores públicos, nós acreditamos e nós entendemos que num país igual ao nosso, com uma desigualdade social imensa, para a gente tentar resolver esses problemas, nós temos que ter servidor de qualificação e para que a gente possa, esse servidor sendo qualificado, melhorar cada vez mais o atendimento aos munícipes. É sempre bom lembrar isso, né? Que quando a gente está falando de servidor público, funcionalismo público, a gente está falando daqueles mais de 6 mil aí funcionários que estão lá lotados nos ambientes da saúde, da educação, assistência social, seja lá a área que for, e que ficam independente do prefeito que entra, da prefeita que sai. São aqueles que devem ser valorizados, porque são aqueles ali que vão permanecer nos seus postos de trabalho e precisam ser valorizados. Né? Sim, e essas pessoas que vêm de fora têm que respeitar esses servidores. Claro. Exatamente por isso, porque depois eles passam. O município do Guarujá já passou aí por vários períodos em que tinham secretários de governo que mandavam mais do que o prefeito. E cadê essas pessoas hoje? Foram embora. Terminou a sua gestão, pegaram a sua mochilinha e foram para a sua cidade de origem. E nós continuamos aqui. O servidor concursado continua trabalhando lá na sua escola, no seu posto de saúde, lá no Paço Municipal. E como você muitas vezes fala também, né, Valdir? Parece que quando a gente fala de servidor, nós estamos direcionando só para o servidor público. Não.
nós nos preocupamos com os 320 mil habitantes do município do Guarujá. Porque se o servidor público tiver qualificação, tiver boa remuneração, vai atender da melhor maneira possível esses 320 mil habitantes do município do Guarujá. Exatamente. E também ressaltar, essa participação do sindicato, ela se deu em 2 momentos, né? Um deles foi a sabatina que você citou, que era na sede da Associação Comercial, onde os candidatos iam, cada um por semana, um ou 2 por semana, respondiam perguntas do interesse da Associação Comercial, logicamente, que sediava o evento, do Sindicato dos Servidores Públicos, acho que tinha mais uma... Também tinha do turismo, também tinha do comércio. Do Biro, né? Do comércio. Também tinha do comércio. E tinha uma pergunta, sempre uma pergunta específica sobre a questão do funcionalismo. Né? E eu participei, eu era o diretor do sindicato que fazia as perguntas. Entendi. E em todos os candidatos as perguntas eram a mesma. Se eleito, o que fazer para valorizar o servidor de carreira e, se tiver a necessidade de colocar cargo em comissão que não seja servidor de carreira e seja do município do Guarujá. Exato. Essa era as perguntas, inclusive está gravado, se vocês quiserem, o munícipe podem pesquisar, não só no sindicato como na associação comercial, na Rádio Guarujá, que está, todos eles foram a mesma pergunta. E a resposta, todos eram, não, nós vamos valorizar servidor. Deixa comigo. Isso, né? Vamos valorizar servidor de carreira e também vamos valorizar servidor que pode assumir a secretaria, morador do município do Guarujá. Como você muito bem falou, deixa comigo que isso já está resolvido. Dos 11 candidatos, todos responderam? Exatamente, todos responderam que iriam valorizar o servidor de carreira, que iriam resolver o problema do fim do GDI, do fim daquele item que beneficiava os médicos, que eu me esqueci agora, que era uma gratificação especial, GAP. GAP, exatamente isso, Valdir, obrigado. Era o GAP, que também isso prejudicou muito os médicos, que hoje nós estamos sentindo a falta de médico em posto de saúde, exatamente por isso, e todos eles falaram que iriam resolver esse problema de maneira imediata. Não foi resolvido também. Então, por isso que essa semana que passou, nós ficamos aí um pouquinho chateados com a maneira em que esses secretários que não são daqui estão tratando os diretores do sindicato. Tá? Então, nós estamos participando de reuniões que nós estamos discutindo algumas coisas e os secretários não estão colocando o que está sendo discutido em prática. Quando a gente vira as costas, a orientação deles é diferente. Entendi. E isso está nos deixando bastante chateados, né? Porque nós estamos entendendo que é uma falta de respeito com os diretores do sindicato, é uma falta de respeito com o servidor de carreira desses secretários que não são do nosso município, que vieram para cá por questões políticas partidárias e estão virando as costas para o servidor de carreira. O sindicato, o sindicato tem uma agenda já formatada com a administração, né, de uma comissão de negociação permanente, não tinha? Teve, Valdir, no começo da gestão, o diálogo estava até positivo, mas dos últimos 3 meses para cá, isso não aconteceu. Todas as reuniões que estavam acontecendo com o secretário de administração, a fala do secretário de administração era só, vamos estudar, vamos analisar, quer dizer, nada no prático. Mas para exigir o cumprimento de se cumprir a carga horária, isso ele não discutiu com o sindicato, isso ele não trouxe para a discussão dessa comissão, e ele passou a exigir que os servidores de mais de 25 anos, que trabalhavam sempre 6 horas por dia, passaram a trabalhar 7 horas e 12. Esse é o nosso maior questionamento. Porque existe todo um histórico. Esses servidores, eles trabalham 6 horas porque existia uma legislação que dava direito para eles trabalharem 6 horas. Só que nessa mudança do regime jurídico, existe a necessidade de se regulamentar o artigo dessa lei. E desde a última gestão, desde a ex-prefeita Antonieta, nós estamos discutindo para se regulamentar. Quando essa administração assumiu, também, como você muito bem colocou, foi criada uma comissão para se discutir a regulamentação dessa carga horária. Mas não. De pronto, os secretários baixaram uma portaria exigindo que todos os servidores que trabalhavam 6 horas passassem a trabalhar 7 horas e 12. Aí foi uma discussão bastante profunda junto com os vereadores. Se você me permitir, Rodi,
eu preciso aqui publicamente agradecer ao vereador Luciano de Moraes Rocha, o Todd, o Edilson Dia, o Toninho Salgado, o Rafael Vitiello, o Vargas e o Nego Walter. Esses trabalharam efetivamente para nos dar apoio, para que a gente possa rever essas questões na carga horária. Mas, infelizmente... Até agora nada. Tudo que foi acordado com o secretário de administração, o secretário de governo, quando a gente vira as costas, eles regulamentam do jeito que eles querem. O prefeito não participa desse... O prefeito participa, mas o prefeito segue a determinação dos secretários. Eu não sei se é o prefeito que orienta isso ou se são os secretários que orientam o prefeito. O resultado é que as demandas do sindicato não são atendidas. Não estão sendo atendidas. A contento, e quando vem uma decisão, o sindicato não é consultado. Exatamente isso. Não e o que foi acordado nessa reunião, quando a diretoria do sindicato se retirou junto com os vereadores, a interpretação depois pelos secretários é diferente. Porque ficou claro na última reunião, Valdir, que essa determinação seria suspensa, todos esses servidores voltariam a trabalhar 6 horas, aí iria ser regulamentado para que depois esses servidores fossem orientados a trabalhar a sua nova carga horária. Entendi. Isso que ficou acordado na última reunião. Mas não. No outro dia, essa portaria foi extinta, certo, mas mesmo assim continuou a determinação de que esses servidores têm que trabalhar 7 horas e 12 minutos. Joel, teve um outro momento também na campanha eleitoral, que o sindicato participou também ativamente, que foi a realização de um debate com os 11 candidatos, todos de uma vez. Muita gente achava que era impraticável, muito candidato e tal, mas o debate transcorreu na maior absoluta tranquilidade, calma, e com propostas ali que, se a gente for buscar lá, aleatoriamente lá, puxa qualquer uma lá, tá lá, vou valorizar o servidor público, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Claro que esse debate na sede do sindicato não ficou só concentrado na questão do servidor público, certo, mas lógico que a maior parte foi a questão de valorização do servidor público e também uma atenção muito grande para a Guarujá Previdência. Certo. E também todos que participaram desse debate, Valdir, não só os candidatos, como os assessores do candidato, depois parabenizaram a diretoria do sindicato como sendo foi o melhor debate da campanha. Exato. E nesse debate, como você muito bem colocou, também todos diziam que iriam valorizar o servidor de carreira e iriam combater o que a gente chama de gafanhoto. Aí a gente vira a página, né? Governo, eleição terminada, governo eleito, candidato eleito, aliás, e aí chama secretários de outras cidades. A legislação que rege a vida de cada funcionalismo de cada cidade, ela logicamente passa por diferenças e semelhanças, né? Sim. Mas há algumas diferenças. É que o gafanhoto acaba vindo para cá com uma ideia que não é usada na sua cidade e quer aplicar aqui? Então, perfeito. Esses secretários, quando eles analisaram o artigo da Lei 135, que fala de carga horária, eles vão analisar naquele momento. Só que eles não sabem o histórico que gerou aquele momento. Exato. Então, eles até classificam esses trabalhadores de 6 horas como pessoas que estão ganhando muito e estão trabalhando pouco. Só que eles não sabem que quando nós éramos CLT, a maneira de se pagar era de um jeito. Quando nós passamos a ser estatutário, isso passou a ser de maneira diferente. Só que tem um período de transição. Você sabe que toda mudança, ela precisa de um período de transição para se adequar. E é exatamente isso que, quando o prefeito foi eleito, nos visitou no final de dezembro, já com o atual secretário de administração, que na época ainda não estava tomado posse, mas já seria o secretário, e nós colocamos esse questionamento. E no final de dezembro eles deixaram claro, não, tudo que for relacionado ao servidor público vai ser discutido em conjunto com o sindicato. Mas chegou no mês de março, nós ficamos surpresos com essa regulamentação dessa carga horária que não foi discutida com o sindicato. Posso te fazer uma pergunta como sociólogo que você é? Se eu puder responder, Rodrigo. Tem um distanciamento danado, né, que a gente percebe em qualquer situação, a gente percebe entre o candidato e o empossado.
o que tem que ser feito na legislação eleitoral, que tipo de mudança cultural a gente precisa fazer, talvez no eleitor, se não for no candidato, para a gente parar de viver essa situação de acreditar numa coisa que depois a gente não sabe que vai ser realizada. Só quero te pedir para responder depois do intervalo. Beleza, Valdir. É rapidinho, a gente já volta já com o Israel. Fique com a gente. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Zoel Garcia Siqueira, que também é diretor do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá. Fizemos um resumo aqui no primeiro bloco de todas as promessas que a diretoria do sindicato obteve aí de todos os candidatos durante o processo eleitoral. O sindicato teve uma participação ativa com as sabatinas realizadas junto com a Associação Comercial e também com um debate realizado na sede com os 11 candidatos. A preocupação principal da diretoria do sindicato sempre foi a preservação dos direitos dos servidores públicos municipais, valorização dessa categoria que atende aí 300 mil pessoas que, por tabela, também estão no raio de preocupação do sindicalista, logicamente, de todo funcionário público que quer condição de trabalho digna, respeito, bom salário, para poder atender sob maneira. E aí, ganhou um dos 11, logicamente, e de acordo com todas as manifestações dos sindicalistas e também do Zoel aqui no primeiro bloco, foram adotadas medidas aí totalmente contrárias a essas determinações, a essas reuniões. São feitas reuniões e o sindicalista vira as costas, já baixa uma portaria lá que acaba com tudo. Quer dizer, é um problema danado. Aí eu deixei uma pergunta para você no ar, como sociólogo até, se você me permite. O candidato promete e o governante não cumpre. Está faltando aí um candidato assumir no dia seguinte? Não sei, que tipo de transformação cultural precisa haver no Brasil para a gente começar a acreditar um pouco mais na política? Não, eu vou te responder então como sociólogo, Valdir. A democracia, nós não aprendemos lendo o livro de democracia. A democracia nós aprendemos praticando. Eu sou a favor de que haja eleição todo ano. Porque quanto mais eleição tiver, mais o eleitor vai se discutir a eleição, vai aprender essas questões, vai discutir essas questões e vai aprender a votar. Uma hora aprende. Exatamente isso. Então, a democracia, ela se fortalece praticando. Não adianta você pegar aí Norberto Bobbio ou qualquer outro grande pensador teórico da democracia e ficar estudando a democracia, lendo vários livros, se você não praticar. E a democracia, o maior símbolo da democracia é a alternância de grupos políticos no poder através do voto popular. Então, quanto mais participação popular, quanto mais voto nós tivermos, quanto mais eleição nós participarmos, melhor nós vamos aprender a votar. Porque não pensem em vocês, você também, meu amigo, minha amiga telespectadora, que na França também não tem políticos que enganam, que nos Estados Unidos, que na Alemanha, que na Dinamarca. Só que, como o processo democrático nesses países é muito mais antigo do que o nosso, eles aprenderam muito mais, mas eu acredito, exatamente com base nisso, a minha esperança é que o nosso futuro vai ser bem melhor do que o nosso presente. E quais são as agendas que o sindicato tem com a administração para tentar resolver esses impasses, essas rebarbas aí? Olha, nós estamos aguardando, Valdir, para essa semana, esse projeto de lei que iria regulamentar a questão da carga horária. Porque
Na última reunião, a administração assumiu um compromisso que ia mandar um projeto de lei para regulamentar isso. Né? Nós estamos aguardando essa semana, porque semana passada foi uma semana curta, semana de feriado. Essa semana não tem sessão essa ordinária? Semana não tem, é por conta da votação das contas? Exatamente isso. Mas o compromisso da administração foi mandar um projeto de lei para o sindicato e também para essa comissão de vereadores, para que a gente possa analisar a proposta da administração para ver se está dentro do que o sindicato acha interessante e vai discutir. Nós estamos aguardando essa semana, porque o que foi acordado não foi cumprido, que seria a suspensão da portaria 6 e 7. Foi suspenso sim, mas os chefes de RH estão pedindo para que todos os funcionários que trabalhavam 6 horas passem a trabalhar 7 horas e 12 minutos. Mas teve uma certa flexibilização. Se você não pode trabalhar hoje, então hoje você trabalha 6, amanhã você trabalha 8 e assim vai. Faz uma espécie de banco de... Isso, é uma questão de que a gente chama de flexibilização da carga horária. Isso era uma das propostas do sindicato. Mas num documento que nós temos lá no sindicato, isso seria discutido no transcorrer do ano de 2017 para ser aplicado a partir de 2018. Porque uma coisa interessante, Valdir, é que muitos desses que foram atingidos, a partir de 2018, passarão a ter direito a se aposentar. Então tem aquele servidor que durante 35 anos trabalhou 6 horas, ele já tem direito a se aposentar. Aí, a partir de janeiro de 2018, não, você não vai mais trabalhar 6 horas, você vai trabalhar 7 horas e 2. Aí ele vai falar, então agora eu não quero mais, eu posso me aposentar. Agora não, agora eles não podem se aposentar. Então, a maioria das cozinheiras, a maioria das inspetoras de aluno, a maioria dos braçais, que sempre trabalharam 6 horas direto, agora elas têm que trabalhar 1h30 a mais. E por que eles perderam o direito a se aposentar? Essa parte? Não, é porque, de acordo com a mudança do regime jurídico, eles vão se aposentar pelo regime estatutário só a partir de janeiro de 2018. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a nossa lei, a Lei 135, nosso estatuto, passou a vigorar a partir de 2012. Certo. E tem que ter um interstício de no mínimo 5 anos para você ter direito a se aposentar. Esses 5 anos vão ser completados a partir de janeiro de 2018. Entendi. Zé, o governo federal baixou uma medida provisória aí, ampliando a contribuição dos servidores públicos e com reflexo em estados e municípios. O sindicato já tomou conhecimento dessa? Infelizmente, é mais uma das políticas prejudicial ao servidor público. Infelizmente, como eu já estava conversando com você aqui, Valdir, fora da nossa gravação aqui, que realmente nós estamos vivendo um momento de muita perseguição, de muito preconceito contra o servidor público. Muitos acham que o servidor público pouco faz e ganha muito. Os servidores que são bem remunerados, na grande maioria, são servidores do nível federal, do Legislativo Federal, mas servidor público municipal e estadual, eles estão muito abaixo do salário de mercado. Eu sou professor tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Certo. Eu deixo muito claro aqui que o que o professor ganha numa escola particular é muito mais do que um professor ganha na rede pública estadual. O estado de São Paulo é um dos estados que pior paga para o seu funcionário de carreira. Certo. Então, existe todo esse preconceito, porque o funcionário federal, sim, ele é bem remunerado. Só que eles, ao pegar o funcionário federal, eles vão também atingir o funcionário do estado e o funcionário do município. Nós, por fazermos parte de uma federação, a gente visita muito pequenos municípios e a grande maioria desses municípios pagam no máximo um salário mínimo para o servidor. São poucos os municípios que têm uma remuneração significativa. Isso tudo, ainda mais com esses pacotes de maldade que nós estamos chamando, que está inserido essa que você acabou de falar, isso só vem prejudicar cada vez mais os servidores públicos. E o trabalhador como um todo, né? Parece que os direitos trabalhistas é que são responsáveis hoje pela crise, né? Que a gente estava falando também, né? Os direitos do trabalhador é que são responsáveis por toda essa crise que a gente está vivendo. Não são aqueles 51 milhões, não é aquele outro, aquela outra mala, não é nada. Se você pegar o Brasil em 2010, o Brasil em 2008, nós tínhamos, no máximo, 4% de desemprego. Nós tínhamos menos desemprego aqui do que a França, do que a Europa, pode pesquisar.
Tá? E a nossa legislação era a mesma da década de 40 do século passado. Agora que uma conjuntura mundial levou o Brasil para uma crise, aí estão dizendo que o culpado são as nossas leis trabalhistas. Isso é um crime, Valdir. E eu estou muito preocupado, porque o trabalhador só vai perceber o que ele está perdendo quando ele for procurar a justiça trabalhista. Porque ele vai chegar à conclusão que não existirá mais no Brasil a justiça trabalhista. Nos moldes que a gente conheceu. Valdir, só vou dar um pequeno exemplo aqui. Você, trabalhador, que for dispensado e você entender que você tinha algum direito que não foi contemplado. Não foi contemplado, se você entrar na justiça e você perder, você vai pagar todas as sucumbências para o advogado da empresa que ganhou. Pagar a custa do processo. Isso. Então, o que vai acontecer? O trabalhador, que a grande maioria de trabalhadores ganham no máximo 2 salários mínimos, esses trabalhadores não vão ficar, eles vão ficar com medo de entrar na justiça, porque se perder, é eles que vão. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir significativamente o processo na justiça trabalhista em benefício do trabalhador. Agora, o patrão não. O patrão, toda essa reforma trabalhista vai trazer muito mais benefício para o patrão e exploração para o servidor. Claro que isso é uma visão de um sindicalista. Claro. Se você chamar aqui o empresário, se você chamar aqui um membro de um sindicato patronal, eles vão ter uma visão completamente diferente da minha. Mas é uma agenda notadamente do atraso, né, de regressão a processos anteriores aí, e nitidamente formatada e formulada pelos grandes empresários. Sim, está evidente. O mundo todo está enxergando isso. A portaria do trabalho escravo, isso é um absurdo. A questão da terra dos indígenas, lá do garimpo, quer dizer, todas essas agendas que o governo vem preparando são nitidamente para favorecer um grupo empresarial ou outro. Ele está em cima da hora aqui, mas eu queria que você falasse sobre a questão das dívidas dos funcionários, que é uma coisa que está preocupando bastante. Valdir, vamos aproveitar aqui a sua grande audiência, principalmente para aquele servidor que tem um plano de saúde lá do sindicato e coloca nesse plano de saúde também os seus parentes. Muitos desses, porque tem uma lei federal e municipal que não permite que se desconta mais do que 30% do teu salário. O que acontece? Muitos desses têm que complementar o seu plano de saúde e não tem essa informação. Então, nós estamos entrando em contato com todo esse associado, compareça ao sindicato para ter essa informação, para que não haja problema futuro do seu plano de saúde, principalmente dos seus familiares. Do seu não, mas dos seus familiares. Isso é importante que o funcionário fique sabendo que tem esse problema para acabar perdendo o plano. Né? Exatamente isso. E esse problema não é um problema gerado pelo sindicato, nem pelo plano de saúde, é porque não pode haver um desconto maior do que 30%. Se 30% do seu salário é R$700, mas o seu plano de saúde, da tua esposa, do teu pai, do teu filho chega a R$900, essa diferença você tem que ir lá no sindicato e pagar a parte. Essa inadimplência está muito alta? Está bastante significativo. Tá. Tem um plantão da Caixa também no sindicato? E aproveitar também, e aquele servidor que queira empréstimo consignado, que queira rediscutir o seu empréstimo consignado, nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, que tem lá um plantão, que tem uma funcionária para atender exclusivamente o associado do sindicato, sem fila, com toda a tranquilidade, com toda a calma, para o servidor e para o associado ver o que é melhor para si. E aproveitar também a visitinha no sindicato para ver como é que anda todas essas negociações aí com o sindicato e tomar cuidado para ver se não tem uma nuvem de gafanhoto lá em volta lá, né? O sindicato não tem, né? Jorge, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, viu? Bacana. Valdir, eu que agradeço e mais uma vez eu vou deixar bem claro aqui, eu não tenho problema nenhum de ser o tampa-buraco. Quando você precisar, eu estou aqui à tua disposição. Com certeza, meu tampa-buraco predileto. Então, antes de terminar o programa, eu queria fazer só um agradecimento que sempre costumo fazer aqui para os patrocinadores, para as empresas e empresários da cidade, que nos ajuda a manter esse projeto jornalístico independente, democrático e pluralista, que é tanto o programa Assunto Cidade, que passa aqui todas as manhãs e noites aqui na TV Guarujá, também no canal YouTube, canal próprio do YouTube, também como o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, jornal que já vem aí uma história conjunta, né, de 12 anos, tentando fazer, da mesma forma que no programa, um jornalismo independente, democrático e pluralista. As empresas Picoloto, oficina de funilaria e pintura do Picoloto, ali no Santo Antônio, o Bebemos Bar, que fica ali na rua Mário Ribeiro com a Petrópolis, do meu amigo Marivaldo, a Ótica Pérola do Atlântico, do seu Manolo, que fica aqui embaixo da TV Guarujá, Aviação Translitoral,
a Raíssa Lingerie e Bordados de Ibitinga. Você que pensa que a Raíssa tem só lingerie, vai lá conhecer os Bordados de Ibitinga, ali na Avenida Leomil. O restaurante Almari, do Marcos Dias e da Magda, lá no Santa Rosa, o Cine 3 Ferryboat Plaza, o Colégio Alfa, aqui da Vila Maia, em Guarujá, a Padaria Real Brasil, da Santos Dumont, lá em Vicente Carvalho, do meu amigo Ângelo, e também a Autoescola Capra, do Maurício Mônaco, a quem eu dou um abraço em nome de todos aí. São os patrocinadores que nos ajudam a desenvolver, como eu disse, esse programa democrático, pluralista e independente, assim como o Jornal do Guarujá. Até logo a todos. Obrigado.